Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. Você que gosta, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Vamos para o nosso acompanhamento semanal do governo Lula, semana 14, começa agora. Lula e mudanças no saneamento. Você deve saber, se não sabia, anota isso. Mais de 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada. Cerca de 100 milhões de pessoas sequer têm acesso ao esgoto coletado. E além disso, de todo o esgoto que é coletado no Brasil, apenas 50% dele de fato é tratado. O resto é despejado nos nossos rios, nossos mares. Quando você faz essa análise, você imagina que o correto seja querer agilizar ao máximo o investimento em saneamento básico, ainda mais quando você sabe que muitas das doenças causadas, especialmente em crianças, têm a ver com a questão de saneamento básico. O Brasil sempre teve esse desafio, até hoje nunca foi resolvido, porém, nos últimos anos, isso foi melhorado bastante a partir do Marco do Saneamento, que permitiu à iniciativa privada trazer mais de 70 bilhões de reais de investimento, agilizando o processo de acesso ao saneamento básico para as pessoas. E, obviamente, quem é mais impactado com isso são as pessoas mais pobres. Porém, todavia, nosso presidente Lula agora foi lá e fez uma alteração na lei do saneamento, justamente para, assim como ele diz, dar um voto de confiança para as empresas estatais, né? E no final das contas ele diz que se isso não der certo, não tem culpado. E se der certo, é um ganho de todos. A verdade é que, uma vez que dá certo qualquer iniciativa, é um ganho de todos. Mas o fato de dar errado, uma vez que ele está alterando algo que hoje funciona bem, né, inclusive remete à responsabilidade dele como um gestor público que fez essa escolha. O voto de confiança nas estatais pode ser lido também como manter as estatais no controle do processo de saneamento básico no Brasil, pois nas estatais existe a ingerência política, existem os cabides de emprego que são colocados para os amigos, para os cabos eleitorais, os companheiros, né? Então, nesse ponto, vejam que talvez a vontade aqui, o objetivo, não é o de resultado propriamente dito para a população, mas de interesse político ligado a isso. E por que eu te digo isso? Porque normalmente as empresas estatais de saneamento são aquelas que atuam nas pequenas cidades, né, onde você, em geral, vai ter uma entrada política que vai fazer a diferença na campanha do ano que vem. 2024 tem campanha para vereadores, tem campanha para prefeitos, né? Então, assim, perder esses cabides de emprego, perder essa influência política pode inclusive afetar a própria eleição do ano que vem, naturalmente que aí impacta por consequência 2026. E a minha pergunta para você é, será que essa decisão leva em conta o que os mais pobres querem? Eu acho que não. Então vejam que a gente vai ter problema pela frente, porque necessariamente se você demora a ter um investimento em saneamento, você tem mais gastos com saúde, e se você tem mais gastos indo para a saúde, você vai acabar consumindo maior parte do orçamento da República, e se você faz isso, você não tem dinheiro para outros investimentos. Então veja que muitas vezes o próprio presidente e o governo tomam decisões que vão contra eles mesmos, olhando para um interesse primário e esquecendo todos os outros impactos que podem acontecer. Vamos para o próximo tema aqui. Mais entregas e publicidade. O presidente Lula, ao se reunir com os seus ministros, pediu exatamente isso. Mais entregas sendo feitas e publicidade do que tem sido feito para mostrar para as pessoas. A minha pergunta é, será que a mídia gosta disso? Não tem a menor dúvida. A imprensa está doida para receber dinheiro do governo e realmente ficar falando de todas as coisas que foram feitas. Agora, 100 dias, segundo a própria mídia disse, quando era o presidente Bolsonaro, é pouco tempo para alguma entrega relevante. Então, acho que Lula não vai ter muito o que mostrar. E o sentimento até agora é que as coisas que estão sendo mostradas são mais negativas ou tendência a trazer problemas do que efetivamente positivas, com grande resultado para as pessoas, como foi o caso do último tema que a gente acabou de mencionar, a questão do saneamento, né? Agora, chama a atenção que esse é um governo pautado muito
muito na questão do mostrar para os outros, né? E isso é o lance da narrativa que a gente sempre falou, a ideia de controlar a narrativa. Então, nesse momento, a intenção é falar que o governo é um realizador, que está mudando tudo. Vocês podem olhar até para as próprias hashtags no Twitter. O Brasil voltou com trabalho e amor. E assim, o Brasil mudou. Mas no fundo, o que a gente está vendo são muitas empresas pedindo recuperação judicial, demissão acontecendo, desemprego aumentando, inflação trotando ainda. Então, assim, enquanto não fizerem o que realmente precisa ser feito, não vai ter muita publicidade positiva para mandar. Vamos ver. Emendas não secretas é o próximo tema. Para você que criticava o orçamento secreto na época do governo Bolsonaro, saiba que ele saiu de 19 bilhões de reais para mais de 40 bilhões de reais, um aumento de 137% agora no governo Lula. Mesmo o STF tendo dito que elas não são compatíveis com a democracia, o governo Lula deu um jeito de arranjar para que isso, que antes era tão criticado, agora seja feito numa outra modalidade, através de um ministério específico, né? E aparentemente está tudo ok. Mas a verdade é que a gente sabe que as emendas secretas, ou não secretas nesse caso, servem para comprar apoio parlamentar para passar aquelas coisas que o governo quer. E qual é o problema disso? Nós sabemos também que políticos, na maioria das vezes, infelizmente, são egoístas. Egoísta no aspecto de não estar atento ao que é importante para a população, mas egoísta no sentido de olhar para o seu interesse próprio de uma futura reeleição ou da sua trajetória política. E ao fazer isso, entende-se que muitas vezes ele vai privilegiar receber essas emendas do governo para aplicar no seu estado e fazer essa demonstração de quem está fazendo alguma coisa no seu mandato, do que efetivamente votar contra algo que não seja positivo para a população, como, por exemplo, a questão do saneamento básico ou a questão da mudança nas estatais, né? Várias mudanças que a gente sabe que, se for olhar o que a população quer, não deveria apoiar, mas na hora que avalia, o governo está de fato comprando apoio e o político se vende naquele primeiro momento sem fazer uma análise de longo prazo e dos impactos que aquilo poderia gerar. Muito ruim, né? E, de novo, agora parece que tá tudo bem, coisas que no passado eram muito criticadas. O estranho é ver que a própria mídia passa pano para isso, né? E essa é a razão de fazer esse conteúdo, para que você saiba do que está acontecendo e, inclusive, cobre o seu parlamentar para que ele não seja literalmente um vendido, né? Então vamos para o próximo tema aqui. Ministro e preços da Petrobras. O ministro de Minas e Energia, inclusive, foi desautorizado pelo presidente Lula quando quis falar sobre a questão dos preços da Petrobras, ainda referente àquela questão dos preços de paridade internacional. Por que isso? Porque nesse momento, segundo disseram, isso não está sendo discutido no governo. Mas a pergunta é, se um ministro já falou, você acha que esse tema não está acontecendo lá internamente? Com toda certeza. A diferença é que não era para dar publicidade a isso. Agora, o que é muito ruim desse processo é a percepção de que o governo novamente tem influenciado na Petrobras com a finalidade política. Se você observar, o governo aumenta impostos e a Petrobras, antes desses impostos entrarem em vigor, ela baixa o preço do combustível. Como se fosse tentando manter na ponta para o consumidor final o preço igual na bomba, porém transferindo o que antes entraria como lucratividade da empresa e naturalmente dividendos para o acionista, como mais impostos e arrecadação para o governo, né? Então assim, fica mudando isso de lugar. E esse dinheiro, ao ir para o governo faz o que quer, né? Se fosse na Petrobras, ficaria restrito à aplicação na própria empresa ou projetos de interesse da empresa ou distribuindo aos seus acionistas. Então isso é muito ruim porque passa a mensagem errada para o mercado. Significa que as próprias empresas públicas não têm de fato uma liberdade de trabalho conforme critérios técnicos, mas uma ingerência política que demanda muito mais os interesses político-partidários de governo e não projetos de nação ou interesses particulares da iniciativa privada. Então assim, isso é bem ruim, desestabiliza bastante o mercado, principalmente porque empresas privadas, ao olharem para o Brasil, falam assim, como é que eu vou investir nesse país se amanhã a empresa que é monopolista, a Petrobras, pode mudar o seu modo de trabalho, né? Simplesmente pode quebrar empresas que investiram aqui, tinham certa expectativa. Então, de novo, afasta os investimentos e cria insegurança jurídica, duas coisas que qualquer investidor não gosta. Próximo tema.
Lula e o novo ensino médio. O presidente Lula também fez alterações agora na questão do novo ensino médio, que já tinha entrado em vigor no seu primeiro ano, com relação a matérias eletivas, né? Além daquele ciclo básico que as crianças iam estudar, permitia-se que a criança escolhesse alguma coisa conforme as suas aptidões, já olhando para um futuro mercado de trabalho, que a criança gostaria de fazer e de se desenvolver, né? O presidente Lula cancela esse projeto e volta atrás com o que seria, vamos dizer assim, a estrutura básica do que estava sendo feito até hoje na educação. E, de novo, isso é muito ruim porque não leva em conta o interesse nem das crianças e nem a realidade do mercado atual, né? Fica se entregando uma educação ou um modelo de educação já, de certa medida, ultrapassado no aspecto público, enquanto na iniciativa privada essas crianças já começam a aprender sobre robótica, sobre programação, tantos outros temas que vão influenciar a vida delas, não só como cidadãos, mas também como futuros empreendedores ou empregados, trabalhadores de empresas, né? Então, assim, acaba que tira-se um diferencial que ia ser aplicado no poder público para, de novo, criar uma diferença entre a educação básica e a educação privada, atrasando ainda mais esses jovens mais pobres que estão na rede pública de educação, né? Mais um daqueles projetos que eu olho com muito dissabor, porque nessas horas o governo dá uma série de desculpas, que não havia profissionais, que não existiria forma de adaptar, mas a verdade é encarar esta evolução que se faz necessária. E como a gente sabe que a educação é o futuro do país, fica parecendo que o governo não quer pessoas educadas e nem pessoas hiperconectadas na internet, até porque se a pessoa tiver muito acesso à informação, ela se torna mais questionadora, e isso é o tipo de coisa que esse governo muitas vezes não gosta, e você sabe disso, seja você de esquerda ou de direita. Então, vamos para o próximo tema aqui. Sindicatos voltando, não por acaso, Lula presidente, e os sindicatos começam a botar as suas intenções de retornar com financiamentos, formas de angariar recursos, né? Você sabe que depois da reforma trabalhista, os sindicatos, muitos deles deixaram de existir, e quem deixou de existir, obviamente, é porque não tinha relevância para os empregados, para os trabalhadores, que não se sentiram compelidos a fazer o seu apoio, né? E essa é a maior vertente. O sindicato, ele existe para entregar resultado para o seu associado, independente do tipo de associativismo que a gente esteja falando, viu? Seja do empregador, do empregado, de classe. Então, no momento em que o sindicato não entrega resultados, é natural que as pessoas não vão querer se associar. E se não há valor nesse sindicato, naturalmente ele não vai nem existir, né? Veja você que esse foi o resultado. Agora, do jeito que querem fazer de novo, tudo indica que muitos dos sindicatos vão voltar a existir com um financiamento quase que obrigatório. Isso é muito ruim porque, de novo, não necessariamente garante que haverá resultado para os trabalhadores. Mas a gente tem que lembrar que muitos sindicatos, não são todos, foram utilizados muitas vezes para também colocar ali companheiros e servir de massa de manobra, o que é muito negativo para o nosso país. Mais um aspecto de acesso político conflitando com os interesses do próprio sindicato, que nesse caso seria representar o trabalhador, né? E aí a gente vê que, de novo, o governo está muito orientado para questões políticas, não necessariamente que entrega resultado para as pessoas. Esse é meu ponto sempre de crítica, não importa qual seja o tema. Mais um tema aqui, Odebrecht ressurge na África, coincidência ou não, foi só o governante se tornar Lula, o PT ser eleito novamente, a Odebrecht, que já tinha sido exposta no passado por casos de corrupção, ressurge com um grande contrato bilionário dentro de um país africano, Angola, que inclusive já recebeu dinheiro do BNDES, né? Será mera coincidência, meus amigos? Eu acho que não existe tal coisa, até porque ela é muito grande. Imagina que a Odebrecht nos últimos anos não ganhou absolutamente nada e ela ressurge no início de 2023 lá na África, né? Então, assim, será que isso já é algum tipo de acordo sendo feito? Será que adiante a gente vem o BNDES financiando mais obras lá em Angola, ainda que não seja essa, sejam outras? Será que a gente está voltando diante daquele quadro de campeãs nacionais, onde relacionamento com o governo é mais importante do que competência técnica? Será que de fato a gente vai olhar para essa coisa do favorecimento aos amigos de novo? Fica a pergunta, não dá para dizer se é ou se não é, mas que é muito estranho, com certeza é. E por último, eu fiz uma paródia aqui, até com certa ironia, que foi 100 dias hoje, e a minha pergunta é animades, né? Óbvio que é ironia, não acredito nisso, a língua portuguesa já tem animados e animadas, né? Então esse animades não existe.
Porém, todavia, o que eu quero perguntar para você é: você está realmente animado com esses primeiros 100 dias de governo? Muitas coisas sendo desfeitas, coisas que foram boas, coisas inclusive que a própria população entendia que ia ser importante, né? A própria questão das privatizações, dentre elas a dos Correios, né? A própria questão do ensino médio, a questão de saneamento, coisas que afetam diretamente os mais pobres sendo desfeitas ou alteradas, não para finalidade de resultado para a população, mas para benefício dos próprios políticos. A gente está diante de um cenário aqui que é bastante desolador. Porém, sigo compartilhando o conteúdo para que você esteja atento e atualizado e compartilhe com mais pessoas, porque somente o conhecimento nos liberta. E se a gente não souber o que está acontecendo, a gente não tem nem como cobrar, nem como criticar, nem como pressionar os nossos governantes a tomarem as atitudes corretas. Eu vou ficando por aqui e logo um conteúdo aí de 100 dias também que eu vou trazer bem específico. Compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e lembre de interagir comigo nas redes sociais. Até a próxima.